Na véspera, na cúpula regional, no seminário regional de embaixadores dos países da UE, nos países da Europa Oriental, o senhor disse que a arquitetura de segurança existente é ineficaz. Devemos esperar de Erevan, diante de tal declaração, uma recusa ou um reformatamento da cooperação com a Rússia, com os países da CEI nessa questão, e talvez a busca por parte de Erevan de novos parceiros estratégicos, por exemplo, na Europa? As questões de segurança dizem respeito a todos e nós compartilhamos a avaliação de princípio de que o sistema de segurança europeu que existiu até agora, de fato, provou sua ineficácia, e isso já foi comprovado há muito tempo e repetidas vezes. Na verdade, a espinha dorsal das estruturas atualmente existentes na área de segurança eram as construções euroatlânticas. Bem, se considerarmos uma estrutura inclusiva desse tipo, então, é claro, trata-se da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E se considerarmos a estrutura que decidiu, apesar da criação da OSCE, manter e fazer de tudo para preservar suas posições dominantes, sem transferir as funções de definição e implementação dos princípios correspondentes para a OSCE, mas mantendo-as consigo mesma, bem, isso é claro, a Aliança do Atlântico Norte. Ultimamente, também é preciso considerar a União Europeia como parte da construção euroatlântica, já que ao assinar um acordo com a OTAN e delegar à OTAN uma parte significativa de suas competências na área de segurança, ao mesmo tempo vem promovendo sua própria militarização dentro da União Europeia. Essa estrutura das atuais organizações de segurança que ainda permanecem não passou, em sua totalidade, por muitos testes de resistência. Lembro que, em 1999, em Istambul, na cúpula da OSCE, foi adotado um documento detalhado sobre a indivisibilidade da segurança, no qual se afirmava que nenhum país, nenhuma organização na região da OSCE tem o direito de reivindicar domínio sobre em todo esse território, no território da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E esse princípio, palavra por palavra, foi confirmado em 2010 na cúpula da OSCE em Astana. E depois disso, nós insistimos no cumprimento desse princípio por parte de nossos parceiros ocidentais, pois eles, sem a menor hesitação, apesar de todos esses compromissos assumidos e assinados no mais alto nível, continuaram a expansão da OTAN para o leste, contrariando nossos repetidos alertas de que isso cria ameaças diretas à segurança da Rússia e contradiz o princípio da indivisibilidade da segurança. Eles nos respondiam: não, nós estamos comprometidos com a obrigação de não fortalecer nossa segurança às custas da segurança dos outros, mas isso é um compromisso político. Então dissemos: tudo bem, vamos transformar esse compromisso político, vamos codificá-lo e torná-lo juridicamente vinculativo. Já em 2008, propusemos preparar e distribuímos um projeto desse tratado. Os membros da OTAN nos disseram: muito obrigado, mas garantias de segurança juridicamente vinculativas só podem ser fornecidas no âmbito da OTAN. A pergunta: e quanto às assinaturas dos seus presidentes? Novamente nos disseram: bem, esses são compromissos políticos, ou seja, eles não têm um significado especial. É essa a atitude em relação aos documentos adotados no mais alto nível. E desde então, nossos colegas euroatlânticos repetidamente provaram exatamente que querem dominar e não precisam de nenhuma OSCE. Isso é apenas uma fachada para mascarar suas verdadeiras intenções, escondendo-se atrás de slogans grandiosos. O próximo teste, que foi fracassado pelas estruturas euroatlânticas, claro, foi a declaração unilateral de independência do Kosovo. Naquela época, nos disseram: não se preocupem, porque isso é a realização de um direito consagrado na Carta da ONU, o direito das nações à autodeterminação.
Lembro que quando essa declaração unilateral aconteceu, não havia nenhuma ação militar. Nenhum argumento de que era preciso salvar pessoas foi apresentado. Simplesmente foi assim que quiseram. Chegou a hora. E quando, 6 anos depois, diante de um golpe sangrento realizado por neonazistas na Ucrânia, que imediatamente declararam seu objetivo de eliminar toda a educação e cultura russa, entre outras coisas, quando enviaram grupos armados à Crimeia para tomar o parlamento da Crimeia, os crimeanos disseram: não queremos ter nada a ver com vocês e não vamos reconhecer o seu poder ilegítimo. E quando nossos marinheiros militares da base russa em Sebastopol vieram em sua defesa e ajudaram a realizar o referendo, os membros da OTAN nem sequer mencionaram o direito das nações à autodeterminação. Eles disseram que isso era uma violação grave do princípio da integridade territorial. Quando dissemos a eles, mas após o seu precedente do Kosovo, o Tribunal Internacional de Justiça da ONU emitiu uma decisão afirmando que, quando uma parte de um território declara independência, essa decisão não precisa necessariamente ser aprovada pelas autoridades centrais. Eles não nos responderam nada sobre isso, simplesmente ignoraram. Por isso, é claro, tais estruturas são fracassadas, mecanismos de segurança falhos. Eles provam isso a cada dia. E, inclusive, reagiram com total silêncio ao golpe de Estado que mencionei, de 2014, após o qual se seguiram os desmandos daqueles golpistas que tomaram o poder ilegalmente na Ucrânia. Lembrem-se dos bombardeios da aviação de combate em Lugansk, no centro de Lugansk e em outras cidades do leste da Ucrânia. Lembrem-se de como queimaram 50 pessoas vivas na casa dos sindicatos em Odessa. E ninguém pretende realizar qualquer investigação. Continua, a OSCE permanece em silêncio, envergonhada. Tem um caráter abertamente anti-chinês e de contenção da Federação Russa. Nossa abordagem é diferente. Vamos todos nos reunir e, sem impor nada a ninguém, chegar a um acordo. Bem, a União Europeia ainda não possui tais capacidades militares, embora esteja ativamente construindo-as. Ao se militarizar, vale destacar a declaração da Alemanha sobre a necessidade de novamente se tornar a principal potência militarista da Europa. Não se pode chegar e dizer: vamos lhes oferecer projetos que lhes interessem, mas em troca vocês devem parar de se relacionar com outros. Esse não é o nosso princípio. Esse é um princípio que desde os tempos mais antigos foi caracterizado como dividir para conquistar. E está claro que não há nada de democrático, nada de livre nesse princípio. Desculpe pelo longo desvio. Em 2020, em 2022, o Azerbaijão atacou o território soberano da Arménia, em particular a cidade de Gemuk, porque não houve uma reação adequada da Federação Russa a isso. Eu não sei o que você chama de reação adequada. Uma reação que estivesse de acordo com nossas obrigações perante a Armênia no âmbito da organização do Tratado de Segurança Coletiva, em particular. Essa reação foi imediata. Um grupo avançado, uma missão de reconhecimento da situação da OTSC, liderada pelo secretário-geral, foi enviada ao local. E esse relatório foi analisado em outubro do mesmo ano, em Yerevan, durante a cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Na véspera do encontro direto dos chefes de Estado e de governo, os ministros das Relações Exteriores e os ministros da Defesa trabalharam. Nós concordamos e algum tempo depois já foi anunciado. Em novembro de 2022 foi anunciado tanto sobre a missão da União Europeia quanto em Praga, foi anunciado que a posição em relação à pertença de Nagorno-Karabakh, agora numa base mútua confirmada tanto por Baku quanto por Yerevan,
será resolvida com base na Declaração de Almaty de 1991, de acordo com a qual a região autônoma de Nagorno-Karabakh faz parte do Azerbaijão. Foi deixado de fora, era um acordo de cavalheiros que consistia no fato de que o status de Karabakh deveria ser posteriormente acordado entre as partes. Mas aconteceu o que aconteceu, então provavelmente sempre é possível. Eu não contesto a possibilidade de nossos amigos armênios fazerem críticas em relação à posição que alguém assumiu naquele período. Mas eu respondi o que fizemos, e para um entendimento maior e mais profundo da situação, claro, vou lembrar dos muitos anos de negociações que foram conduzidas com a participação das administrações anteriores em Yerevan, e várias vezes parecia que já tínhamos chegado a um acordo, mas depois esses acordos desmoronavam. Então, é possível criticar, mas não se critica quem não faz nada. Nós, ao contrário, nos esforçamos. Senhor Lavrov, o senhor veio a um país contra o qual, e contra Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão usou em grande quantidade armas russas como resultado do que foi ocupada a República de Nagorno-Karabakh, assim como parte do território da República da Arménia. Além disso, a Rússia não cumpriu suas obrigações segundo o Tratado de 1997. A Rússia não forneceu armas à Arménia, apesar de a Arménia ter efetuado o pagamento por elas. O senhor não acha que, nessas condições, a Arménia deveria começar a cooperar na área militar com outros países, por exemplo, com a França? Da sua parte, no dia 24 de janeiro, você disse que a adesão a alianças é uma decisão do país, é uma decisão do próprio país. E ao traçar paralelos com a ucranização da Arménia, o que isso significa? Isso significa que a Rússia pretende pressionar a Arménia por meios econômicos ou militares, como aconteceu com Kiev, ou você realmente respeita as decisões soberanas da Arménia? É até constrangedor responder a sua pergunta, porque você não precisa da minha resposta. Em primeiro lugar, eu nem me lembro de tudo o que você acabou de dizer, mas de qualquer forma sua posição está clara. Ainda assim, vou tentar responder sobre o fato de o Azerbaijão ter usado armas russas. Lembro que a Armênia, praticamente todos os anos após conquistar a independência, usou armas russas, inclusive para, na época, tomar 7 distritos sobre os quais nunca havia feito reivindicações oficiais. Aliás, nenhum dos primeiros líderes da Armênia jamais reconheceu ou propôs reconhecer Nagorno-Karabakh como uma entidade independente. Mas as armas utilizadas eram russas para, como já disse, a tomada de 7 regiões que não eram contestadas, dos distritos azerbaijanos, e para a construção ali de linhas fortificadas e de combate que, bem, de fato, claramente mostravam que, em geral, havia a intenção de manter esses territórios por um período realmente muito longo. E alguns analistas disseram que, na verdade, o caráter dessas fortificações indica que nem sequer planejavam devolvê-las ao Azerbaijão. Por isso, nossas armas russas, também foram usadas na África. Na bandeira de Moçambique há um fuzil Kalashnikov. Em muitos países temos nossas armas presentes. Isso não significa que essas armas sejam usadas em todos os lugares com objetivos que correspondam, bem, a princípios que agradem a todos. Os episódios que você mencionou sobre o pagamento das entregas e as entregas que não aconteceram, nós discutimos hoje, nós resolvemos isso.
Esses pagamentos foram direcionados para outros fins, e aqui não há quaisquer contradições em relação às novas entregas. Sim, atualmente temos situações em que somos obrigados, como já aconteceu repetidas vezes na história, a lutar contra toda a Europa, que mais uma vez, sob slogans nazistas, colocando o regime de Zelensky à frente, está em guerra contra a Rússia. Praticamente todos os países europeus. E as armas, como você pode imaginar, que estão sendo enviadas para a Ucrânia são em grande quantidade. Elas são modernas e exigem uma resposta da nossa parte. E nossos amigos armênios, estou convencido, nos entendem, pois nessas situações não conseguimos cumprir todos os nossos compromissos dentro do prazo. Mas mesmo nesse contexto, uma série de sistemas contratados por nossos amigos armênios estão sendo entregues e continuaremos com essa prática. Sobre a compra de armas em outros países, não há nenhum problema. Essa é uma escolha dos nossos amigos armênios. Se eles quiserem ter uma base francesa para fornecimentos adicionais, tudo bem. Se for de outro país, tudo bem também. Nós não vamos impor nada. Mas é claro, quando um aliado depende de armamentos de um país como a França, que lidera o campo inimigo, e o próprio presidente Macron e todos os seus ministros simplesmente transbordam ódio em relação à Rússia, chamando-a de o único problema que impede a resolução da questão ucraniana. E o que eles próprios entendem por resolução é apenas uma coisa, um cessar-fogo sem quaisquer condições por pelo menos um mês ou até por mais tempo, para que possamos, em um ambiente tranquilo, rearmar a Ucrânia, para que a Ucrânia possa fortalecer suas posições defensivas. Além disso, esses apelos por um cessar-fogo incondicional surgem após vários anos de uma posição completamente diferente, que era defendida pela União Europeia e pelos membros da OTAN, ou seja, nenhuma negociação até que a Ucrânia obtenha posições mais fortes do que a Rússia e, de modo geral, nenhuma negociação até que a Rússia sofra uma derrota estratégica. Depois mudaram de posição 180 graus e agora já falam em trégua. Já não se fala mais em derrota estratégica, mas sim em trégua, para que a Ucrânia possa ganhar uma pausa. Ou seja, em termos políticos, é claro que a França ela se posiciona como um país hostil. Por isso, cabe aos nossos aliados decidir onde é melhor comprar armas, mesmo levando em conta tudo o que eu disse. Você mencionou algo sobre 24 de janeiro, né? O direito de escolha. Nós reconhecemos o direito às eleições. Continuamos tendo relações muito boas com nossos amigos armênios, apesar de uma série de problemas que surgiram nas relações, sim, provavelmente devido à falta de compreensão das posições um do outro. Mas, quanto a Karabakh, direi mais uma vez, ninguém pode nos reprovar, pois nos últimos... por pelo menos 20 anos, tanto o presidente Putin quanto o presidente Medvedev e depois novamente o presidente Putin promoveram decisões importantes que garantiam uma abordagem verdadeiramente justa por meio de negociações pacíficas e construtivas. Como você deve se lembrar, deixe-me lembrá-lo do que estávamos falando. Doar 5 dos 7 distritos do Azerbaijão, devolver os 5 distritos como primeiro passo e, como etapa intermediária, preservar os distritos de Kelbajar e Lachin, territórios enormes que conectam a Armênia a Karabakh. Portanto, preservar o status atual, adiando por muitos e muitos anos a decisão sobre o status final de Karabakh. Na essência, falava-se em adiar isso para as futuras gerações. Provavelmente isso seria melhor do que o que acabou acontecendo agora,
justamente porque essas propostas de compromisso, promovidas durante muitos anos, como eu disse, pela liderança russa, foram rejeitadas. Mas o direito de escolha, sim, esse foi exercido, né? O direito de escolha, neste caso, foi a rejeição daquela fórmula que acabei de lembrar. E a sua frase sobre a nossa suposta política de ucranização da Armênia, para depois, como você disse, fazer algo parecido com o que fizemos com a Ucrânia. Bem, aqui, na minha opinião, realmente nem há o que comentar. Isso significa que você apoia o regime nazista. Isso significa que você apoia aqueles que queimaram pessoas vivas na casa dos sindicatos, que enviaram grupos armados para atacar o parlamento da Crimeia, apenas porque o parlamento da Crimeia e a Crimeia se recusaram a apoiar o golpe de Estado anticonstitucional. Não me lembro de a liderança armênia ter comentado o golpe de Estado de fevereiro de 2014 na Ucrânia. Também não me lembro de nenhum país ocidental ter feito comentários negativos sobre esse acontecimento. Ou seja, já naquela época, em 2014, a Armênia exercia seu direito de escolher sua própria posição. Já os colegas europeus que na véspera do golpe de Estado assinaram, ou melhor, atuaram como garantes do acordo entre o então presidente e a oposição, quando questionados por nós, como assim? Vocês garantiram que um acordo havia sido alcançado. Por que não exigem que esses golpistas respeitem a ordem? Eles nos responderam: sabe, baixando os olhos envergonhados, às vezes a democracia toma rumos inesperados. A mesma coisa. Os Estados Unidos também se afastaram. Embora na véspera, o presidente Obama tenha ligado para o presidente Putin pedindo que não se opusesse à assinatura do acordo de resolução sob as garantias da União Europeia. Aliás, falando dos Estados Unidos, em 2014, um pouco depois de fevereiro, houve uma tentativa de golpe de Estado na Gâmbia. Você é uma pessoa curiosa, procure na internet, lá há uma declaração do Departamento de Estado dos Emisseiros sobre a tentativa de golpe na Gâmbia, onde se diz que os Estados Unidos nunca apoiarão a transferência de poder por meios inconstitucionais. Então pergunte a eles, vocês têm colegas americanos aqui nas coletivas de imprensa, por que na Gâmbia não pode, mas na Ucrânia pode? Eles provavelmente vão lhe dizer algo sobre certas circunstâncias subjetivas. Na verdade, na Gâmbia havia um governo que os americanos apoiavam e na Ucrânia havia um presidente que eles queriam derrubar e colocar seus próprios aliados. É só isso? Portanto, neste contexto, não vejo razões ou motivos para uma ucranização da Armênia. A Armênia é nossa aliada, nossa amiga. A Armênia, de fato, não proíbe de maneira alguma a língua russa, nem tampouco a cultura russa, também não retira os direitos legais dos russos étnicos, assim como daqueles cidadãos que simplesmente desejam, por qualquer motivo, falar russo em seu cotidiano. Na Armênia não foram aprovadas leis proibindo tudo isso, como aconteceu na Ucrânia. Hoje entregamos a lista dessas leis aos nossos amigos. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum país, existe qualquer tipo de proibição formal ou restrição legal ao uso de qualquer idioma que não seja considerado oficial, absolutamente nenhum. Se os habitantes do seu país falam esse idioma, eles podem utilizá-lo livremente em suas vidas cotidianas, sem impedimentos. Descobrimos que na Armênia o idioma azerbaijano não é proibido, aliás. No Azerbaijão, incluindo agora também Karabakh, o idioma armênio não é proibido pela Constituição do Azerbaijão. Mas na Ucrânia, o russo está proibido. Em Israel, o idioma árabe não é proibido. E nos países árabes, o hebraico não é proibido. A Ucrânia é um país único nesse sentido. E quando ouvimos a declaração da comissária da Comissão Europeia para a ampliação, senhora Costa, se não me engano, de que a Ucrânia cumpriu todas as condições prévias e que as negociações para a adesão podem começar. E diante do fato de que Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e outros declaram que é preciso ajudar a Ucrânia até que ela vença, porque a Ucrânia defende os valores europeus. Isso significa que a Europa considera como seus valores o nazismo, o extermínio da língua
falada pela maioria dos cidadãos do respectivo país, neste caso, a Ucrânia. Portanto, de que tipo de ucranização da Armênia estamos falando? A Armênia é um país civilizado. É isso. Mas você vai publicar a sua pergunta. Minhas respostas não são obrigatórias.